Olá! Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito pedido. A minha ideia é fazer aqui agora de hoje para a frente, uma série de vídeos sobre pragas nas nossas plantas. É das coisas que mais preocupa as pessoas que têm plantas, como é normal, porque elas fazem com que nós às vezes perdemos as nossas miúdas, não é? E, portanto, é normal haver muitas dúvidas relativamente a este assunto. E hoje vamos falar de uma praga terrível, muito chata, mas também bastante fácil de identificar, que são as cochonilhas, ok? Então, primeiro que tudo, eu gostava de começar por vos explicar o que são as cochonilhas. Portanto, as cochonilhas são um pequeno inseto que ataca as nossas plantas, que se alimenta das plantas, ok? E que suga a seiva das nossas plantas. Quando falamos de cochonilha, não estamos a falar só daquelas cochonilhas que nós encontramos na nossa casa. As espécies mais comuns que nós encontramos nas plantas de interior são a cochonilha algodão, e a cochonilha lapa. Vou-vos mostrar umas imagenzinhas. E essas cochonilhas, esses insetozinhos, sugam a seiva das nossas plantas, que é assim um líquido que é como se fosse quase o nosso sangue, portanto transporta pelos órgãos da planta os nutrientes, os sais minerais, os açúcares resultantes da fotossíntese para todos os órgãos da planta. E o que esses bichinhos pequeninos e chatos fazem é ir lá, picar as nossas plantas e ficar lá a sugar essa substância que é riquíssima em açúcares e que obviamente lhes vai fazer muito bem. E portanto, esta questão também do lhes vai fazer muito bem, porque é que eu digo isto assim? Porque apesar das cochonilhas serem terríveis para as nossas plantas e lhes fazerem mal, a verdade é que elas não têm intenção de matar as nossas plantas, não é? Elas estão lá na vidinha delas, a alimentar-se, a reproduzir-se, portanto faz parte da natureza. Não vamos achar que as cochonilhas são uma coisa assim tão horrível. Claro que é mau, não é? Para as nossas plantas é terrível, assim como tantas outras pragas e doenças, mas a verdade é que elas estão apenas a fazer a sua função e a fazer a sua vida e portanto não são assim tão terríveis. Há inclusivamente espécies de cochonilhas que são utilizados para diversas coisas que nós utilizamos no dia a dia nas nossas casas, nomeadamente vernizes, ceras, lacas, ok? Há inclusivamente o corante alimentar que nós conhecemos como carmim, é produzido através de uma cochonilha e, portanto, como podem ver, elas também têm muitos benefícios para nós, para a natureza e, portanto, sem elas a verdade é que as coisas também não viviam em equilíbrio e, portanto, não as odeiem, está bem? Claro que as nossas plantas se calhar odeiam-nas e, obviamente, nós também não queremos perder as nossas plantas, não gostamos de ver as nossas plantas doentes e, portanto, não queremos que elas apanhem cochonilhas. Agora, o que é que muita gente me pergunta? Eu recebo muitas vezes mensagens de pessoas a questionar como é que as pragas aparecem na nossa casa. E a verdade é que não há propriamente uma explicação para isso, não é? Não há uma explicação lógica. Olha, é desta forma de certeza absoluta. Não, há milhentas maneiras que podem levar ao aparecimento de pragas nas nossas plantas, na nossa casa. Porque se eu vos perguntar, tens aqui uma teiazinha de aranha na tua parede, como é que apareceu? Não sabemos, não é? De onde é que vêm as aranhas? Ou de onde é que vêm as formigas que às vezes aparecem nas nossas cozinhas? Também não sabemos bem. Vêm da rua, isso é um facto. Mas como é que elas chegam à nossa casa? Não sabemos, não é? Até nós, eu por exemplo que trabalho em jardinagem, estou muito em contacto com outras plantas no exterior e posso trazer na roupa, posso trazer na minha mala, em algum objeto que eu tenha tocado noutros sítios, podem vir noutras plantas que vieram de viveiro, podem vir nos substratos, podem vir em tantos sítios, portanto não se preocupem com isso. Não importa muito como é que elas lá chegam, o que importa é que chegam, não é? E que nós temos que atuar perante essa situação. Então, como vos disse, as cochonilhas mais comuns que aparecem na nossa casa é a cochonilha algodão e a cochonilha lapa. Elas são de aspecto um bocadinho diferentes, mas os sintomas que causam às nossas plantas são muito semelhantes. E que sintomas são esses? As nossas plantas começam a ficar bastante fracas, começam a ficar com as folhas amareladas, murchas, muitas vezes acontece a queda de folha quando o ataque é muito forte e em algumas espécies começa a haver uma grande queda das folhas das nossas plantas.
elas começam a ficar assim meio esbatidas, a própria planta no seu todo começa a murchar, e isso tudo são sintomas, ou podem ser sintomas, do aparecimento de pragas, nomeadamente das cochonilhas, ok? Como é que nós podemos evitar que as nossas plantas cheguem a esse ponto? Primeiro que tudo, estar muito atentos, ok? Estar atentos e ver que se as nossas plantas têm pragas, em todos os momentos em que nós formos, por exemplo, regar. Aproveitar o momento das regas e o dia das regas para não só chegar e regar, mas olhar com atenção para as nossas plantas, espreitar bem na margem inferior das folhas, em todos os cantinhos, nas axilas da folha, no caule, e perceber se não há nenhuma praga, porque muitas vezes nós encontramos essas pragas e estes insetozinhos até antes da planta começar a ter sintomas, e isso seria o ideal para controlar a situação, ok? É muito importante detectar as pragas a tempo. Para que elas nem sequer apareçam, é obviamente importante manter as plantas saudáveis, não é? Portanto, a melhor prevenção é manter as nossas plantas saudáveis. Perguntam-me muito também se eu aplico produtos como forma de prevenção. Eu não aplico produtos nenhuns como forma de prevenção. A minha forma de prevenir o aparecimento de pragas e doenças nas minhas plantas é mantê-las saudáveis, com a luminosidade ideal, com a quantidade de água ideal, fertilizá-las, ok? E isso é o melhor para que elas também não apanhem pragas, tal como nós. Se elas estiverem fortes e saudáveis, vão estar muito mais resistentes a pragas e doenças, e portanto é muito menos provável realmente que estes bichinhos apareçam nas nossas plantas, porque eles também são espertos e claro que vão atacar as plantas que estão mais fracas, ok? Porque as plantas também têm defesas, e se essas defesas estiverem em baixo, esses bichinhos vão se aproveitar disso, ok? Outro sintoma muito importante que aparece nas nossas plantas, e agora falando mais especificamente das pragas sugadoras, que é o caso da cochonilha, não é? Como vos disse, elas ficam nas folhas da nossa planta, no caule da nossa planta, sugam essa seiva que é muito rica em açúcares, e ao mesmo tempo que a vão sugando, vão também expelindo parte dessa seiva que estão a chupar, ok? Da nossa planta. E então o que é que acontece? As folhas começam a ficar com um aspecto melado, ok? Começam a ficar pegajosas, brilhantes, com uma substância que se chama exatamente a melada, e que, se não for também tratada a tempo, se a praga estiver numa fase já bastante avançada, não só as folhas ficam todas meladas, e depois isso evita também que consigam respirar como deve ser, como também pode levar ao aparecimento de uma doença causada por fungos, que é a fumagina, ou outras doenças causadas por fungos, ou aparecimento de fungos, mas a fumagina é muito comum, está bem? Não vou agora falar sobre isso, porque senão ia estender muito este vídeo, mas isso é um sintoma de haver uma praga sugadora nas vossas plantas, e portanto a cochonilha não é exceção, aparece essa melada. Muitas vezes as formigas aproveitam-se dessa melada e vão para as nossas plantas para também se alimentar dessa melada que é expelida pelas cochonilhas ou por outra praga sugadora, está bem? Portanto, o aparecimento de formigas nas nossas plantas pode também ser sinal de haver outra praga a fazer mal às nossas plantas. As formigas propriamente ditas não fazem muito mal diretamente às nossas plantas, mas podem sim estar a aproveitar-se da situação, e para nós até é bom, porque pode ser realmente um sinal de que há qualquer coisa mais ali, que não são só as formigas que andam ali a passear-se e a aproveitar-se da nossa planta, mas sim a aproveitar-se da praga que lá está, ok? Outra coisa que me perguntam muito é se essa praga, e nomeadamente as cochonilhas, podem passar para outras plantas. No caso da cochonilha algodão, que é assim aquela mais comum nas nossas casas, as fêmeas do inseto ficam a consumir a seiva da nossa planta, fica lá quietinha, no mesmo sítio e imóvel, não é? Elas mexem-se um bocadinho, mas a certa altura elas começam a sugar e ficam imóveis no mesmo sítio. Mas os insetos machos são móveis, portanto eles têm asas e passam muito facilmente de umas plantas para outras. Eles são muito pequeninos, não é uma coisa que nós consigamos ver por aí a voar com muita facilidade, mas a verdade é que eles passam de umas plantas para outras, precisamente por terem asas, e é assim, e portanto sim, isto é uma praga que pode muito facilmente passar para outras plantas. Eu recentemente tive aqui uma praga de cochonilhas em algumas plantas, ainda tenho aqui algumas com um bocadinho, e se vocês repararem, normalmente quando aparecem várias plantas, são plantas próximas umas das outras, exatamente por causa disso, está bem? A cochonilha lapa é assim uma lapazinha castanha, que
parece mesmo uma lapa, por isso é que se chama cochonilha lapa. Normalmente aparece junto às nervuras das folhas, porque é exatamente onde corre uma maior quantidade de seiva e portanto elas sabem bem onde ir. E ficam assim umas bolinhas castanhas que ficam agarradas à folha e que normalmente nós conseguimos até tirar com a unha, com um palito, ir lá e tirar assim com cuidadinho. A cochonilha algodão é branca e portanto muito facilmente de identificar nas nossas plantas porque contrasta com o verde das folhas ou com outra cor das folhas e é fácil de identificar e portanto nós conseguimos normalmente detectar mais a tempo a cochonilha algodão do que a cochonilha lapa, ok? A cochonilha algodão forma inclusivamente nas axilas das folhas, quando a praga está um bocadinho mais desenvolvida, nas axilas das folhas, nos caules, na parte inferior das folhas, uns tufinhos que parecem algodão, daí o nome cochonilha algodão, que também são muito fáceis de identificar e a maior parte das pessoas consegue rapidamente perceber que se trata de cochonilha algodão, porque realmente não é uma praga assim nada parecida com outras que possam aparecer, ok, nas nossas plantas. Precisamente por as cochonilhas terem assim uma carapaça, que é muito mais visível e perceptível na cochonilha lapa, elas não são tão fáceis de tratar como outras pragas porque são resistentes a alguns produtos, ok? E então como é que nós podemos tratar uma praga de cochonilha? Eu aqui em casa, a primeira coisa que faço é com um pincel, com um cotonete, até com um palito, embebido em álcool, ok? Aquele álcool que nós compramos na farmácia, sem diluir, ir lá e com cuidadinho, no sítio onde elas estão, tocar lá com o álcool, com cuidado, não é preciso espalhar na planta toda, mesmo só nos pontinhos onde elas estão e ir lá, assim, com muita paciência, é uma coisa que estamos aqui tempo e tempo, se a praga estiver já muito espalhada, é uma coisa muito chata de fazer, mas é necessária e é super eficaz. Para mim é a medida mais eficaz de tratar a cochonilha, é realmente com álcool etílico, portanto vocês vão lá, álcool nelas e com um pincelinho, vão ver que elas ficam logo castanhas, vão ver que é super eficaz. Depois de fazer este tratamento com álcool, então podem borrifá-las, também com uma solução de álcool, desta vez já diluído, podem pôr 2, 3 colheres de sopa para 1 litro de água, ok? E claro que vocês não precisam fazer 1 litro de solução, podem fazer um bocadinho menos, adaptem, não é? A quantidade, eu dou-vos aqui 1 litro só para terem uma medida, está bem? E borrifam a vossa planta também uma vez por semana. Apesar de borrifar, da frequência da aplicação da solução com álcool diluída ser só uma vez por semana, convém todos os dias vocês irem lá ver se aparecem mais insetos, está bem? Porque é uma praga que se espalha com muita facilidade, que se esconde muito bem nos cantinhos mais escondidos das vossas plantas e portanto vão lá todos os dias olhar para ela quando a vossa planta está atacada para perceber se não apareceram mais insetos e caso tenham aparecido vocês podem todos os dias fazer essa ação de ir lá com o pincel e matar os bichinhos que vão aparecendo, ok? Borrifar, basta uma vez por semana, está bem? Enquanto a praga estiver lá. Vocês podem também usar a solução de sabão com óleo de nime, ok? O óleo de nime ajuda muito. Se vocês não tiverem o nime, podem usar inclusivamente azeite ou outro óleo vegetal, porque como as cochonilhas, como eu disse há bocado, têm aquela carapaça que faz com que resistam a alguns produtos, o que é que o óleo vai fazer? O óleo vai sufocá-las, ok? Vai criar ali uma capa oleosa em cima delas, que vai fazer com que elas sufoquem, elas não vão morrer propriamente por causa do produto, mas por não conseguirem respirar e portanto vão acabar por sufocar e portanto as soluções com óleo é também muito eficaz. Vocês podem usar 2, 3 dentes de alho, fazer assim um chá de alho, deixar aquilo a ferver um bocadinho para que o sabor e o aroma do alho fique na água e depois diluir um bocadinho também num litro de água e utilizar nas vossas plantas. Podem também fazer assim um macerado, que é esmigalhar bem o alho todo, deixar ali também dentro da água, pode ser inclusivamente de água quente, a fazer efeito durante um tempo e depois coar, diluir também num litro de água, outra vez 2 a 3 dentes de alho, depende um bocadinho do tamanho dos dentes que vocês tenham em casa. E borrifar a planta toda. Vocês até podem fazer, misturar estas soluções, eu não vou misturar tudo, mas podem, por exemplo, fazer por um bocadinho, na solução de álcool, pôr um bocadinho de óleo, ok? Ou pôr uma solução de alho também com um bocadinho de óleo, podem misturar as duas, reduzem um bocadinho as doses, ok? Eu aqui na minha casa normalmente faço essa solução de álcool, borrifo com solução de álcool, depois de fazer o tal
processo de tocar em todas e de matar bichinho a bichinho, ou então usa a solução de sabão com óleo de Nimo, que é ótimo para quase todas as pragas e que eu aconselho a ter em casa. Eu uso aqui um sabão natural, sabão negro, ou sabão de azeite, ok? É mais ou menos a mesma coisa e que vocês podem usar. Eu aqui em casa uso um sabão negro de azeite líquido, ok? E pronto. Se tiverem dúvidas relativamente a esta praga, podem enviar-me mensagens através do Instagram. Se quiserem mais pormenores da forma como eu aplico os produtos, da forma das quantidades, podem também questionar-me sobre isso, tá bem? Sigam-me no Instagram, na página Almoinha, subscrevam o meu canal no YouTube, ok? Para continuarem a ter estes vídeos e a ter as informações que eu vos posso dar, eu sempre que puder ajudo. Alguma coisa que tenha faltado neste vídeo, alguma informação, se vocês quiserem me enviar fotos das vossas plantas para confirmar se é cochonilha que elas têm, enviem-me fotos através das mensagens do Instagram e eu estarei sempre disponível para responder, ok? E até ao próximo vídeo. Tchau!